Deixa eu conhecer um pouquinho os irmãos. Quem aqui tem entre 1 e 5 anos de casado? Levanta a mão, por favor. Entre 5 e 10 anos de casados. 10 e 15 anos. Entre 15 e 20 anos de casados. Acima de 20. Deixa eu fazer agora uma outra avaliação. Quem tem entre filhos até 5 anos? Levanta a mão. Filhos entre 5 e 10. Filhos entre 10 e 15. Filhos acima de 15 anos de idade. Quem aqui não tem filhos? Queridos, até onde eu conheço um pouco do grupo de vocês, eu sei que vocês têm tido bons encontros de casais, eu sei que Deus já tem feito um bom depósito no coração de vocês, até onde eu tenho sabido de algumas pessoas, tem vários irmãos lá de Maringá que frequentam os acampamentos de vocês, os acampamentos de casais, conheço alguns irmãos que já ministraram aqui, sei de alguns temas que vocês já ouviram. Tem muita coisa nas Escrituras se vocês tiverem problema comigo, eu não tenho o hábito de usar o microfone na mão, tá? Aí você me sinaliza ali de trás. Tem muitos assuntos bons para nós usarmos nas Escrituras, para nós mexermos nas Escrituras. Assuntos que são significativos para o casamento, né? Nós podíamos começar com Gênesis, falando da união do homem e da mulher, né? Falando do significado, vejam que singular. Quando a Bíblia nos ensina, em Efésios, assim: por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O Senhor pegou uma coisa tão frágil como o casamento, para revelar nessa humanidade a união dele com a igreja, a união do Senhor com a igreja, né? O casamento é algo extremamente significativo. Porque, de acordo com o texto que eu acabei de falar de Efésios, o casamento traz nessa terra um testemunho daquilo que Deus é, da união de Cristo com a igreja. Existem 2 símbolos no Novo Testamento que Deus usa para revelar a si mesmo. O símbolo do casamento, porque diz grande é este mistério, mas eu não me refiro a Cristo e a igreja, e o símbolo da família. Porque também Efésios diz que o Senhor está preparando para si uma família de muitos filhos, semelhantes ao nosso Senhor. Esses 2 símbolos testemunham de quem Deus é. E nós podíamos abrir N textos, tem muita coisa na palavra, sobre o casamento, sobre as fases do casamento, comunicação, resolução de conflitos. Nós poderíamos, por exemplo, abrir Gênesis 2. E olha que singular, como eu ia colocar ali atrás. O Senhor colocou sobre Adão um pesado sono. Mas o segundo Adão dormiu um pesado sono de 3 dias. O Senhor abriu o lado do primeiro Adão e tirou algo. O Senhor abriu o lado do segundo Adão e dali verteu sangue e água. O Senhor toma daquele algo do primeiro Adão e faz dali uma noiva. O Senhor toma, Deus
Deus Pai toma do sangue e da água e faz para Deus Filho uma noiva. E somos nós. Né? Olha que lindo, que singular. Adão toma aquela noiva, Adão toma Eva e diz assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Sabe o que significa varão e varoa no hebraico? Aquele que olha nos olhos. Aquele, guarda isso, porque nós vamos falar um pouquinho sobre os olhos agora à noite. Aquele que olha nos olhos, porque não há expressão maior de amor quando não há teatro, quando não há mentira, do que um olhar sincero e puro para o nosso parceiro, aquele que olha nos olhos. Mas aí a gente vai para Apocalipse e a gente vê que a noiva do Senhor é semelhante ao próprio Senhor. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Então, o mesmo fio que começa em Gênesis termina em Apocalipse. Gênesis, nós começamos com um casamento. Apocalipse, nós terminamos com um casamento. Porque o casamento é o símbolo que Deus trouxe para nós, para revelar no nosso coração como é que nós vamos conhecer a Ele mesmo. Então a gente podia gastar um tempo falando sobre esse mistério, mas não é o meu encargo. Nós podíamos dar um pulo em Gênesis 3 e falar sobre papéis. Porque logo depois de Deus unir Adão e Eva, Deus imediatamente define os papéis de cada um. Grave isso. Nós vivemos o tumulto que vivemos na vida familiar em partes porque os papéis foram invertidos. Se tem uma coisa que falta nos casamentos hoje, é homem. Homem mesmo, segundo o coração de Deus, que provê, que pastoreia, que cuida, que santifica. A mulher não tem o papel de edificar o homem. A mulher tem o papel de auxiliar o homem. Mas é papel do homem edificar a mulher. Né? Então os papéis hoje estão invertidos, estão complicados. Não é à toa que o homossexualismo desenvolve do jeito que desenvolve em partes, porque nós temos inversão de papéis nos nossos lares, confusão de papéis. Temos hoje mulheres cuja palavra ordena que é para elas amarem o marido, amarem os filhos, cuidarem de si mesmas, serem boas donas de casa e além disso trabalharem 9 horas por dia. Que mulher que dá conta disso? Quem que aguenta um jugo desse, um peso desse, uma inversão da criação de Deus? Então nós podíamos gastar um tempo vendo os papéis, mas também não é um encargo que Deus depositou no meu coração. Nós podíamos ir até o Salmo 128 e estudar sobre os passos que Deus ordena à vida familiar. Deus, dinheiro e trabalho, a mulher, os filhos e a igreja. O texto ali não está por ordem de prioridade, porque ela diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tu te irá bem. Dinheiro e trabalho. Tua esposa, no interior de tua casa, mulher. Teus filhos, como rebentos da oliveira, os filhos. E a igreja, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. A igreja, Deus, dinheiro e trabalho, mulher, filhos e igreja. Se fosse por ordem de valor, depois de Deus, o que viria? É o que a gente pensa, né? Porque Jesus falou assim: aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo. O que o Pai deu para o Filho? O que o Pai deu para o Filho?
A igreja viria em segundo lugar, por ordem de importância, de valor. Agora o texto está colocado por ordem de prioridade, né? Como Deus trabalha. Então, você quer resolver o teu conflito conjugal? Primeira coisa, cuidar de Deus. Segunda, verificar como vocês estão fazendo com dinheiro e trabalho. Nós podíamos gastar aqui pelo menos umas 6, 7 horas estudando sobre dinheiro na vida familiar, a praga que tem envolvido a vida familiar. Quantos casais nós temos aqui? 40 casais. Eu digo sem medo de errar. 35 dos casais que tem aqui possivelmente usam cartão de crédito. 30 dos casais que estão aqui possivelmente estão em aperto financeiro. E aí nós não queremos ter problema. Aí nós não queremos ter dificuldade com os nossos filhos. Aí nós não queremos ter lutas para a gente enfrentar. Queridos, tem tantas áreas nas Escrituras para nós vermos, tantas coisas para nós olharmos, né? Mas o meu encargo, em particular aqui, é falar sobre cada um de nós. Nós vamos esquecer aqui que nós somos casados. E nós vamos verificar como é que nós estamos com Deus. Nós vamos esquecer que a gente é casado. Nós vamos esquecer que nós temos que mudar o outro, que a gente acha que tem que mudar o outro. Nós vamos esquecer essas coisas. Nós vamos dar uma olhadinha no nosso próprio coração e investigar a nossa própria vida. Abram, por favor, em Mateus capítulo 6. Versículo 22 e 23. Mateus capítulo 6, 22 e 23. A palavra de Deus nos diz assim: são os olhos, a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O Senhor está dizendo assim, que os olhos determinam o que acontece com o meu corpo. Quando os meus olhos são colocados em algo bom, ele diz que todo o meu corpo é luminoso. De acordo com o texto que nós já vimos, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O meu corpo, para me unir à minha mulher, não fisicamente apenas, mas emocionalmente, espiritualmente. O meu corpo, para sedimentar a união com minha mulher, o meu corpo depende basicamente daquilo que entra pelos meus olhos. Queridos, tudo começa na mente. Nós não temos tempo de ver isso, mas tudo começa na mente. Você imagina, mulher, você vai me entender. Você imagina o teu marido fixado em futebol, pensando em futebol, especialmente final de campeonato. Os olhos do seu marido estão onde? Na TV. Ele manja da tabela. Ele sabe a pontuação. Ele sabe quem está ganhando e quem está vencendo. Aí, mulher, você me responde. Ele percebe quando você não está bem? Não. Sabe por quê? Porque os olhos dele estão em outro lugar que não em você. Vocês entendem? Os olhos alimentam a mente. Jesus, a palavra de Deus, aliás, nos diz assim em Romanos 12: e não vos amoldeis a este mundo, vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela... Tudo começa na mente. Agora pensem comigo. O que alimenta a mente? Os sentidos.
Visão, audição, tato, paladar e olfato. São os sentidos nossos que alimentam a nossa mente. Desses sentidos, a palavra de Deus faz uma menção em especial a 2 sentidos. Visão, são os olhos, a janela da alma, e audição, a fé vem pelo ouvido. Ou seja, o que eu olhar e o que eu ouvir determina aquilo que entrará na minha mente e no meu corpo. Então presta atenção. Alguns de nós estamos em crise, estamos distantes, porque os nossos olhos não estão colocados no lugar que deveriam. Simples, do jeitinho que eu estou ensinando para vocês. Simples. Queridos, não adianta falar de entregar buquê de flor, não adianta falar do dia dos namorados, não adianta falar de nada disso, quando o nosso coração não é trabalhado pelo Senhor. Nós somos, por natureza, divisivos. Eu sou, por natureza, complicado. Você é, por natureza, complicado. A gente casa com o inimigo. A palavra de Deus ensina isso. Diz que Deus junta, Efésios, 2 povos, gentios e judeus. Aquilo é uma expressão do casamento. Nós somos, por natureza, divisivos, complicados. Eu não gosto de me unir, eu gosto de fazer do meu jeito. Alguns de vocês gostam de educar filho do seu jeito. Algumas mulheres limpam a casa do seu jeito. E ai do marido se ele entrar com pessoas de casa. Cada um de nós tem as manias, os pecados, as tendências, e aquilo nos impede de nos unirmos com o outro. Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado separa. O pecado mata. O salário do pecado é a... Então preste atenção. Se os teus olhos buscarem algo pecaminoso, o que acontece com o teu casamento? Morte. Morte da alegria, morte da confiança, morte do entusiasmo, morte do vigor, e vai por aí afora. O pecado tocou a nossa vida, a morte acontece. O pecado tocou a nossa vida, a morte acontece. Então, me vem uma pergunta. Aonde os teus olhos estão colocados? Aonde os teus olhos estão colocados? Você quer saber onde os teus olhos estão colocados? Qual é a primeira coisa que você pensa quando levanta? Qual é a última que você pensa quando você vai deitar? Aquilo ali revela o que fica passando pela nossa cabeça. Aquilo ali vai mostrando o que fica passando pela nossa cabeça. Abra em Provérbios 29. Texto muito conhecido. Versículo 18. Diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Alguém tem aí uma tradução diferente? Não havendo, alguém tem a tradução não havendo visão. Porque a palavra profecia foi traduzida aqui, mas no original o sentido é não havendo visão. O povo se corrompe. Queridos, é simples. Quando no casamento os olhos são colocados em comprar um carro, não que essas coisas sejam erradas, os olhos são colocados no lazer, os olhos são colocados no trabalho, os olhos são colocados em qualquer coisa em primeiro lugar, que não em Deus, você vai ter um casamento corrompido. Não havendo visão, o povo se corrompe. Sabe por que os filhos de alguns de nós
estão distantes do Senhor? Porque nós, pais, tiramos os olhos de Deus, do nosso Senhor Jesus, e colocamos os olhos em muitas coisas, às vezes até legítimas, às vezes até corretas, só que os nossos filhos nos viram vivendo com as coisas e não com o Senhor, não havendo visão. Onde você gasta tempo? Quais as coisas que você faz? Quais as coisas que você mais conversa? Foi tão interessante, há 3 semanas atrás eu vim de um retiro de famílias e eu partilhei sobre dinheiro no retiro de famílias. Nós passamos um fim de semana estudando sobre dinheiro. É tão curioso nas Escrituras. Qual é o tema central das Escrituras? Salvação. Fé. Sabe quantos versículos sobre fé tem na Bíblia? 205. Sabe quantos versículos sobre salvação tem na Bíblia? 208. Sabe quantos versículos sobre dinheiro tem na Bíblia? 2.805. A salvação é o dízimo do assunto financeiro. E esses dias então eu fui para lá estudar com os irmãos, mas meus irmãos, eu passei um ano difícil no final do ano e início desse ano, muito difícil. Eu tive um abatimento que eu nunca tive na minha carreira cristã, fazem quase 30 anos, eu nunca tive. O que aconteceu com os meus olhos? Eu fui amar as coisas que eu amo. Eu amo carro. Aí eu tirava o sábado de manhã para fazer o quê? Ir para as agências. Ver que carro eu ia comprar. Peguei 3 irmãos da igreja, que são amigos próximos, um dos que veio me trazer aqui, e levei esses irmãos juntos. Quando o Senhor tratou meu coração, há 2 meses atrás, aprumou meus pés, firmou meu joelho vacilante, quando o Senhor me aprumou, a primeira coisa que o Senhor mostrou no meu coração, o quanto eu havia colocado os olhos em coisas que não eram dele. Não é errado ter um carro, não é errado comprar, nada disso é errado, mas é errado fazer fora da vontade de Deus. Eu ia fazer fora da vontade de Deus. O que eu tive que fazer? Chamei os 3 irmãos e pedi perdão para eles, porque eu os envolvi numa visão natural minha. Então eu sentava com esses irmãos para conversar sobre o quê? A nossa boca fala o que está cheio no nosso coração. E o que está cheio no nosso coração entrou pelos nossos olhos. O que você tem buscado? O que você tem olhado? O que você tem ansiado? O que alimenta a tua mente? Sem medo de errar. Algumas mulheres aqui são carentes e se satisfazem com novelas. Por causa da carência que possuem. Se satisfazem numa bobeira, numa coisa imbecil, numa coisa que a gente sabe que é um teatro monstruoso e mundano, né? Mas buscam satisfação. Por quê? Porque não conseguem colocar os olhos em Deus. Não conseguem fixar a visão em Deus. Não conseguem olhar para Ele e continuar olhando para Ele. E queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente olha para Ele, nosso coração quebra. Porque é impossível eu olhar para Ele e eu não ser tocado pelo Senhor. João Batista, a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Diz que nenhum milagre, nenhum sinal foi produzido pela mão de João. Mas dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Sabe por quê? Porque João tem 2 características singulares. A primeira, ele levanta os olhos e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os olhos dele foram colocados no Cordeiro, o que ele falou? O pecado vai ser tirado. Quando os nossos olhos são colocados em Cristo, nosso coração é limpo, nosso coração é santificado, porque os nossos olhos estão no lugar adequado. E não apenas isso. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que a Bíblia diz assim:
João falou assim: importa que ele cresça e que eu... Sabe qual é o problema dos nossos casamentos? Nós estamos muito vivos. Ou quem aparece é o César. Quando o César aparece, eu vou ter uma encrenca 2 semanas depois com minha esposa. Porque o César é por natureza divisível. Mas quando o César morre e a vida de Cristo vem no César, aí então tem união. Sabe por que alguns de vocês estão brigados? Estão. Alguns estão. Sabe por que alguns de vocês estão brigados? Porque alguns de vocês estão vivendo a sua vida. É o Marcos, é o João, é o Joaquim, é o José, é a Maria, é a Joana. E nós não estamos mortificados. Porque quando eu morro, aí a união acontece. Mas quando eu vivo, eu me separo, eu me divido. Então por que nós brigamos? Meus irmãos, é vergonhoso o que eu vou dizer. Vergonhoso. Eu estou casado há 21 anos. E eu trabalho nessa área afetiva e ajudando casais há 21 anos. Eu tive fases de passar mais de 2 semanas sem conversar com a minha esposa. Para minha vergonha. Mais de 2 semanas. Só falando assunto trivial. Negócio familiar. Foi no mercado? Preciso de dinheiro? Estou indo trabalhar. Tchau. Diz que a regra é a seguinte: quando o povo silencia ou ri, é porque aquilo é uma verdade. Mais de 2 semanas para minha vergonha. Sabe por quê? Porque o César estava vivendo. Eu estava vivendo. Voltem até o Salmo 34. Dê uma olhadinha. Salmo 34, versículo 5. Prestem atenção nisso. Se eu chegar a minha mão perto desta luz, quanto mais eu aproximar a minha mão dessa luz, mais eu verei as imperfeições da minha mão. Vocês entenderam? Jesus é luz. Quanto mais a gente se aproxima da luz do Senhor, mais a gente vê as imperfeições do nosso coração. Por que Satanás é tão sutil e não quer que a gente tenha tempo com o Senhor? Porque ele sabe que uma vez que a gente se aproxime da luz, o nosso coração vai ser mudado. Ele sabe disso. Olha o que o Salmo 34, 5 diz: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Sabe por que eu não tenho a vergonha de ter que chamar o meu parceiro e confessar um pecado para ele? Porque os meus olhos foram colocados nele. Contemplai-o e sereis iluminados. Satanás é ardiloso para tirar os nossos olhos e o nosso coração, o nosso tempo do Senhor, porque ele sabe que fazendo isso, nenhum de nós será transformado. E não sendo transformado, nosso casamento vai virar aquela graça, aquele problema, a tal ponto de alguns de nós pensarmos até em separação. Até esse ponto. Veja o Salmo 36, 9. Aqui fica mais claro ainda. Diz assim: pois em ti, Salmo 36, 9, pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz, na tua luz vemos a luz, né? Nós somos desesperados hoje para procurar psicólogo, para procurar psiquiatra, e tem lá o seu valor, o seu mérito, dependendo em alguns momentos, mas queridos, nos falta clareza do que fazer. Sabe
procura a luz. Porque na luz nós temos luz. O nosso problema não é o trauma de infância. A Bíblia não fala disso. Nosso problema não é o nosso passado. A Bíblia não fala disso. O nosso problema é que os nossos olhos não estão colocados nele. E por isso nós não temos os nossos pecados tratados. Por isso eu não consigo mentir a minha esposa, quando eu não tenho os meus pecados tratados. Então o que nós precisamos fazer? Com humildade. Com humildade. Reconhecer que a gente tem gasto tempo com muita coisa que não consideramos. Não conhece. E que isso tem trazido dano aos nossos corações e aos nossos casamentos. Né? Vejam que singular. As epístolas de Paulo, elas começam com, vocês se lembram? Graça e paz. As últimas epístolas de Paulo, o Paulo velho, o Paulo tratado pelo Senhor, o Paulo que morreu para que Cristo vivesse nele. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O velho Paulo escrevendo, ele começa as epístolas dele dizendo assim: graça, paz e misericórdia. Por que que no final da vida Paulo colocou misericórdia? Sabe por quê? Porque quando ele escreve Timóteo, no final da vida dele, ele diz assim: dos pecadores eu sou. À medida que Paulo foi envelhecendo, ele foi se vendo cada vez mais pecador. Essa é a nossa realidade. Será que essa é a nossa realidade? Depois de 5, depois de 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos de casamento, você vira para o teu parceiro e diz assim: querido, querida, me perdoa. Quanto sofrimento eu te causei, como eu fui divisível. Nosso casamento chegou nas tragédias que chegou por minha causa. Será que é isso que a gente fala? Em geral, não. A gente culpa o outro. Sabe por quê? Porque nós não nos vemos pecadores. Porque os nossos olhos não estão colocados na luz. Os olhos de Paulo estavam fitos na luz. Queridos, a Bíblia é tão singular. Paulo caiu do cavalo. Por quê? Porque ele viu uma. É como se aquela luz dissesse para Paulo: Paulo, eu sou a verdadeira luz. O que você busca não é nada. Paulo era um homem inteligentíssimo, instruído aos pés de Gamaliel. Mas aquela luz ofuscou todas as pequenas luzes que ele tinha dentro dele. Então Paulo recebeu uma luz e ele nunca se desapegou daquela luz. Queridos, os estudiosos acham, entendem, que, segundo os Coríntios 12, quando Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, que lá significa uma estaca, e não um espinho, é diferente. No original é estaca, não é espinho. Os estudiosos acham que ele está falando dos olhos, porque quando ele escreve, se não me engano, aos Gálatas, ele diz que, se possível, os Gálatas arrancariam dos próprios olhos para darem para ele. Aquela luz que ele viu quando ele se converteu aos 33 anos, possivelmente trouxe um problema de visão para Paulo. Sabe por quê? Porque Deus não queria que ele visse nada além do que o próprio Cristo. Por isso Paulo pode dizer: não vivo eu, mas Cristo vive. Então o drama dentro dos nossos casamentos, qual que é? É o drama de não colocarmos os nossos olhos nele, em Cristo. Por isso nós não somos transformados. Abram em 1 João. Vira para o teu parceiro e diz assim: tem misericórdia de mim. Vocês vão sair daqui no fim de semana com essa conclusão: que nós precisamos de misericórdia.
tem misericórdia de mim. Vejam 1 João 1,6, 1,7. Diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Queridos, alguns de nós, os meus dedos estão unidos? Estão. Os meus dedos estão unidos? Estão. Alguns de nós aqui temos o casamento assim, dessa forma. Sabe por quê? Porque não há no nosso meio luz. Não há no nosso meio verdade. Não há. Qual foi a última vez que você confessou um pecado seu para o seu parceiro? Agora eu te pergunto, dá para ter comunhão com a luz sem falar que eu tenho pecado? Não dá. Sabe por que a gente não tem confessado pecados? Porque nós não temos olhado para a luz. Vocês entendem? Você entende que quando você vive em pecado, você vai dividir? Você entende? Você entende que quando você persiste nos seus pecados, você vai nada mais, nada menos do que dividir. Você pode ser gentil, carinhoso, você pode ser amável. Alguns homens aqui são amáveis, são dóceis, abrem a porta, mas as mulheres se sentem assim, se sentem como que não unidas com eles. Sabe por quê? Porque santidade não tem nada a ver com boa educação. Boa educação é importante, mas a santidade é um processo espiritual que vem pela confissão de pecados. Então o que acontece? A Bíblia está dizendo que é para eu manter comunhão com o outro. Sabe quando isso aqui acontece? Quando eu tenho luz no meu coração e eu confesso os meus pecados ao meu parceiro. Eu devia ter, deve ter mais ou menos, eu estou casado há 21, deve ter mais ou menos uns 15 anos, 15, 16 anos talvez. Eu fui num retiro de jovens, aqui em Mauá da Serra, e eu estava num momento singular com Deus. Eu estava naqueles dias, eu estava muito bem com o Senhor. E tinha um quartinho lá embaixo, eu estava hospedado lá, e aquilo virou, naqueles dias, a antessala do céu. E queridos, eu estava um dia, no primeiro dia orando, o Espírito falou com clareza ao meu coração: pega um pedaço de papel e uma caneta e anota aí. Não era para psicografar nada. Mas o Espírito começou a falar comigo. Anota aí alguns pecados seus que eu quero que você trate. Primeiro pecado: você é descontrolado com sexo. Primeiro pecado que o Espírito falou no meu coração. Eu nunca toquei uma mulher que não minha esposa. A única mulher que eu conheço é minha esposa. Casamos, eu e ela virgem. Mas eu fui viciado em sexo. Eu me converti aos 15 anos. Mas eu fui iniciado sexualmente aos 6 anos de idade. E dos 6 aos 15, eu me viciei em fantasia e masturbação. Mas eu era um sujeito viciado. Eu não tinha isso esporadicamente. Aquilo era uma coisa constante dentro da minha vida. Né? Já estava casado aí no 6º ano, 5º, 6º ano de casamento. Anotei lá, sexo. Anota aí, César, o Espírito falando. Você é descontrolado com dinheiro. Nunca tive um cobrador na porta da minha casa. Mas nunca vivi como que eu ganhava. Você entendeu? Sempre jogando cheque especial para o Vale, na empresa. Naquela época eu não tinha cartão de crédito, mas jogaria para o cartão de crédito. Sempre jogando de um canto para o outro. Um homem descontrolado com dinheiro, apesar de nunca ter um cobrador na porta da minha casa. Aí o Espírito falou: anota aí. Você é excessivamente bravo.
tenho algumas histórias que vou relatar para vocês, vergonhosas, do meu coração, que o Senhor foi me tratando, de como eu era bravo dentro de casa. Vez ou outra, com o meu menino, ele que pegou especialmente essa fase, com tapa, com ira, com braveza, com raiva. Anota isso. Você é excessivamente bravo. Anota aí. Você é mentiroso. Nunca fui de falar uma mentira grosseira. Mas sabe aquela coisa, eu me lembro até hoje. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, essa é uma história verídica, ele virou e falou, César, você tem tal livro que eu te emprestei, você podia me devolver? Ô rapaz, claro, na hora do almoço você passa aqui que eu vou te trazer. Na hora do almoço, esqueci. Chega o irmão lá na minha sala, César, me dá aí o livro. Rapaz, não é que eu deixei em cima da mesa? Uma mentira besta. Mas eu tinha esse tipo de mentira dentro do meu coração. Mentirinhas pequenas. Anota aí, César. Você mente. Último pecado. César, anota aí. Você não gasta tempo comigo. 5 pecados. Sexo, dinheiro, mentira, braveza e tempo. E o Espírito falou, César, eu quero que você chegue e você abra isso com a Leci. E eu voltei para casa, domingo à tarde, olhei para a Leci, logo que cheguei e falei assim, depois da reunião. Chegou depois da reunião, eu olhei para ela, aí o coração apertou um pouquinho mais. Eu falei, amanhã. E o amanhã, isso era o mês de março daquele ano, e o amanhã ficou para o maio do ano seguinte. Foi para um acampamento de pastores, o irmão Alan estava ministrando e ele falando sobre o escravo do Senhor, o que é ser um escravo do Senhor, e o Alan começou a partilhar e aquilo no meu coração foi apertando, e o Espírito fala comigo, pega um papel na caneta. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não nos passa por segundo ano enquanto a gente não é aprovado no primeiro. Deus não faz isso. Deus não muda a lição enquanto nós não completamos aquilo que Ele quer. O Senhor é firme, Ele é constante, Ele é um fiel incomodador. Ele vem, Ele incomoda, Ele nos aperta, mas Ele nos leva àquilo que Ele deseja. Aí o Alan falando, pega no papel, sexo, dinheiro, mentira, braveza e tempo. Cheguei em casa, cheio do Espírito, era um meio de semana, uma quinta-feira, olhei a Leci, dia de reunião, eu falei, depois da reunião. Chegou depois da reunião, virei para ela, mas como eu era nervoso. Virei para ela e falei, amanhã eu digo. E de amanhã foi para junho. De maio foi para junho. Estávamos na reunião da igreja e aquilo foi me apertando, me apertando, me apertando, foi me consumindo. Quando a gente está em culpa, a coisa vai consumindo a gente. Aquilo me incomodando, foi um grupo de Londrina congregar com a gente, naquele domingo. E os irmãos estavam lá, tocando as músicas de louvor, a igreja celebrando, a igreja lotada. De repente, o rapaz estava no teclado, para tudo, e diz assim, Deus está falando comigo, tem alguém aqui que tem que abrir alguma coisa. E ele não está fazendo. Eu queria que esse irmão viesse para frente e orar comigo. Queridos, só tinha um presbítero na igreja. Quem que era? O pastor e o presbítero. Eu arregalei o olho, olhei para ele. Segunda vez, meus irmãos, tem alguém aqui que está passando por tal situação, eu queria que ele viesse em frente para orar. Eu fui colhendo no banco, eu fiquei quietinho. Ele falou na terceira vez. Eu não levantei, ele falou, bom, está em frente. Isso foi numa sexta-feira. No sábado, eu fui jantar na casa do meu melhor amigo,
naquela época, de um amigo muito próximo que eu tinha. Ele vira para mim e diz assim: César, sonhei com você essa noite. Aí gelou a espinha dorsal, né? Eu pensei, meu Deus, e agora? Ele falou assim: César, sonhei que eu e você estávamos numa guerra e você morria. Mas o curioso, César, é que a bala entrava pela sua boca. Meus irmãos, é Deus. Cheguei em casa, virei para Tessi e falei: a mulher fala. De junho, eu fui para dezembro. De junho, eu fui para dezembro. Chegou dezembro, um filho meu filho mais velho, voltou a ter uma enfermidade que ele teve aos 2 anos de idade, uma doença grave que ele teve aos 2 anos. Ele teve um sintoma da doença naquele dezembro. Enquanto ele estava ali, eu e a Alessi estávamos orando para ver de Deus o que a gente ia fazer. O pastor da congregação liga para mim e diz assim: César, estou com você no meu coração o dia inteiro. Queria passar aí para orar por você. Eu falei: ô Paulo, vem cá. Ele passou, orou, foi embora. Eu falei: Alessi, senta aqui. Ela sentou e eu abri os meus pecados. Queridos, eu vivo outro casamento de lá para cá. Eu vivo outro casamento. A realidade minha não tem nada a ver com aquela realidade inicial. Não por tempo de casamento, porque essa realidade vivida hoje já foi usufruída a partir daquela construção. Foi um parto isso. Sabe o que é virar para a sua esposa e dizer que você pensa em outras mulheres? Sabe o que é virar para a sua esposa e contar o seu passado, como que as inclinações sexuais iniciaram e aonde aquelas inclinações sexuais levaram a tua mente, as bobagens que eu deixei entrar nos meus olhos quando eu era criança? Minha esposa foi de uma fidelidade ao Senhor, porque quando eu abri a dívida com ela virou para mim e falou assim: César, o que a Bíblia diz e o que você prega? Eu falei que não é para ter dívidas. Ela falou: então vamos vender tudo. E nós vendemos tudo. E recomeçamos a nossa vida de novo. Para termos uma vida limpa diante do Senhor. Preste atenção. Preste atenção. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão. Qualquer irmão pode vir aqui para você e pregar o que for, mas se nós não começarmos por este ponto que nós estamos começando, nada adianta. As coisas arranham a mente. Eu posso chegar aqui e pregar para os irmãos como amar a mulher, mas se você não tiver a luz dentro de você, e você não tiver alguns dos teus pecados tratados dentro de você, queridos, não há amor. Não. Então, pelo que a palavra diz, eu entendo uma coisa simples. Quando nós estamos distantes um do outro, sem comunhão, a primeira coisa que eu vejo é se está havendo luz. Não tem luz, não é comunhão. Amém? Amém. Ninguém vai confessar nada hoje. Por quê? Eu tenho orado para que não seja. Eu tenho orado para que os irmãos não façam o que eu fiz. Não adiem como eu adiei. Por quê? Porque a partir de amanhã de manhã, nós vamos dar uma olhadinha no nosso coração. Nós vamos dar uma olhadinha nos pecados que tocam os homens, nos pecados que tocam as mulheres. Qual é o nome dos pecados? Pecado tem nome nas Escrituras. Hoje o povo fala de doença. A Bíblia não fala de doença. Não estou dizendo que não existam algumas doenças emocionais, mas a grande maioria das doenças emocionais que o povo diz por aí, a Bíblia qualifica como pecado. Pecado. E eu quero que nós paremos e sondemos o nosso coração diante do Senhor. Então,
a gente veja o que Ele quer fazer conosco. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Vamos orar. Pai, Senhor, bendito seja o teu nome. Dá-nos o coração de Estevão, que levantou os olhos e viu a glória do Pai e Jesus à destra do Pai. Não nos dê outros olhos que não esse. Dá-nos o coração de Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvir. Senhor, aquieta o nosso coração esses próximos dias. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que nós te vejamos. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.